A morte é o único final para a vilã. Capítulo 4 A mulher no espelho. Pensava que esta vida era um presente de Deus para o miserável eu. No entanto, consegui resistir e finalmente escapar da maldita casa. Fui aceita em uma famosa universidade que todo mundo conhece. Havia uma casa em que eu podia relaxar completamente, embora fosse pequena e suja. Não havia mais nada além de coisas que me ajudariam no caminho para o futuro mais brilhante depois que eu deixasse os dois bastardos. O que estou tentando dizer é que a vida de Penélope, que cada pequeno erro me leva à morte, não é melhor. Esquece. Muito pior. Seria uma questão diferente se eu pelo menos fosse a heroína do modo normal cuja cada decisão a levasse a trilhar o caminho das flores. Mas por quê? Mas por quê, para mim, que acabei de conseguir escapar da casa infernal? Só por quê? Bater. Eu gritei, batendo na pia. O belo rosto da garota refletido no espelho mostrava uma expressão horripilante. A visão dela parecendo mais furiosa do que triste, certamente a fez parecer a maior vilã do jogo. Ah! Suspirei fundo e passei a mão pelo meu cabelo para lançá-lo. Pensei em coisas sobre Penélope. Penélope Eckhart. Uma vilã de um jogo, a heroína do modo difícil. Penélope era na verdade uma plebeia sem sobrenome. Penélope, que cresceu indo de um lugar para outro com sua pobre mãe, desperta o interesse do duque que procurava desesperadamente por sua filha Macne perdida. Quando sua mãe, que sofria de uma doença, faleceu, ela foi adotada pela família do duque Eckhart. Só havia uma razão para que ela pudesse se transformar na senhorita da família do duque. Foi graças à sua aparência que combinava com a filha perdida do duque. O cabelo rosa herdado da duquesa morta e os olhos azuis claros que simbolizavam a família Eckhart. Pensei no segundo filho do duque que acabei de ver há pouco tempo. Seu cabelo era da cor do lindo rosa. No entanto, a cor do cabelo da mulher no espelho era mais para a cor da chama do que para o rosa. E os olhos de cor turquesa que diferiam ligeiramente do resto dos membros da família. Ele deveria ter continuado procurando sua filha, porque ele teve que aceitar uma criança aleatória. À medida que Penélope crescia, ela não parecia mais com sua filha. O duque logo perdeu o interesse por ela e a trancou fora de sua vista. Tudo o que restava para Penélope, que perdeu o interesse do duque, eram seus dois meio-irmãos e os abusos dos empregados. É tão parecido com a minha vida a ponto de parecer desagradável. A vida de Penélope e os tratamentos que ela recebeu eram terrivelmente parecidos com os meus. Foi algo que eu não percebi quando estava jogando como um jogo. De repente, comecei a me sentir para baixo. Senhora falsa. Todos os trabalhadores que trabalham nesta mansão chamavam Penélope de Senhora Falsa. A própria Penélope era incrivelmente linda, mas aos olhos dos outros, ela era apenas um mero clone que nem se parecia com o original. Talvez a história fluísse de forma diferente se ela agisse de forma fofa com os outros, mas sua personalidade atingiu o fundo, embora ela fosse apenas uma garota que por coincidência entrou na família. Voltando ao prólogo da história, foi explicado, ela estava sempre em guarda com todos como um ouriço com espinhos para cima, e sempre causava problemas onde quer que fosse, não importa o lugar ou a situação. Eu me perguntei por que as escolhas de falas eram algo que certamente causaria confusão. Eu balancei a cabeça, finalmente entendendo por que todas as escolhas que eu tinha que escolher eram tão insanas. Penélope era na verdade uma vilã que parecia poderosa apenas por seu nome. Ao contrário de quão ingênua a heroína do modo normal parecia, ela parecia tão afiada e afiada. Mas eu meio que entendia Penélope. Só hoje. Não, apenas algumas horas. Eu experimentei os tratamentos que ela recebeu apenas por algumas horas, mas acho que foi o suficiente para eu entender como sua vida deve ter sido. Mesmo que ela seja chamada de falsa. Como eles poderiam acordá-la, cutucando-a com agulhas? Mesmo assim, ela é uma garota apanhada pelo próprio duque. Nem mesmo uma empregada acordaria as outras empregadas dessa maneira. Foi quando ela tinha 12 anos quando Penélope foi adotada pela família do duque. Se ela foi abusada daquele dia em diante, não havia muitas coisas que uma garotinha pudesse fazer com os adultos que nem ouviriam suas palavras, não importa o quanto ela gritasse. Isso é uma prova tentando provar que ela é uma vilã pretendida. Nada poderia mudar o fato de que ela foi abusada o tempo todo até hoje. Nenhum personagem foi misericordioso com Penélope, e os movimentos que mataram Penélope por dentro eram ásperos e insanos. Sinto um pouco de pena dela. Eu levantei minha mão e acariciei a bochecha frágil e macia de Penélope. A figura com forte tom de cabelo rosa refletido no espelho parecia triste. No entanto, me livrei do sentimento de piedade para com o outro. Ah, quem está arrependido sobre quem? Não era hora de pensar sobre as coisas em paz. Eu era Penélope agora. Isso significava que eu poderia morrer nas mãos dos personagens masculinos a qualquer momento, como aconteceu com Penélope no jogo. Foi medo que eu senti quando me lembrei disso.